Imagine que você está no meio de um campo minado. De um lado, a KGB, pronta para te dar um tiro na nuca ao menor sinal de hesitação. Do outro, a CIA, observando cada movimento seu com uma lupa, esperando um deslize para te descartar como lixo. No centro desse caos está um homem. Um homem que não apenas sobreviveu a isso, mas que transformou a traição em uma forma de arte. Ele não enganou apenas um país. Ele fez duas das nações mais poderosas da história acreditarem que ele era o herói delas, enquanto ele ria de ambas. Como ele fez isso? E, mais importante, por que ele nunca foi pego? A resposta envolve um segredo tão perigoso que quase desencadeou a Terceira Guerra Mundial. E se você acha que conhece histórias de espionagem, prepare-se, porque o que eu vou te contar agora faz os filmes do James Bond parecerem brincadeira de criança. O erro número 1 que a maioria das pessoas comete é achar que um agente duplo é alguém que muda de lado por ideologia. Errado. Os melhores fazem isso por algo muito mais sombrio. Juan Pujol Garcia, codinome Garbo. Ele não era um soldado de elite, ele era um gerente de hotel frustrado que odiava regimes autoritários. Mas ele tinha um talento. Ele era o maior mentiroso que o mundo já viu. No início da Segunda Guerra Mundial, ele tentou se aliar aos britânicos. Eles riram dele. O que ele fez? Ele foi até os nazistas e disse: "Eu quero espionar para vocês em Londres." Os alemães acreditaram. Eles deram dinheiro, códigos e uma missão. Mas aqui está o detalhe que vai explodir sua cabeça. Garbo nunca foi para Londres. Ele se mudou para Lisboa, em Portugal. Com apenas um guia turístico, um mapa da cidade e uma imaginação fértil, ele começou a enviar relatórios falsos para a Alemanha. Ele inventou uma rede inteira de 27 subagentes que trabalhavam para ele. Ele criou vidas, mortes e até relatórios de despesas para pessoas que nunca existiram. E os nazistas, eles engoliram cada palavra. Eles confiavam tanto nele que pararam de enviar outros espiões para a Inglaterra. Garbo era o único canal deles. Ele controlava o que o inimigo via. Mas aqui, o jogo fica mortal. Para manter a mentira viva, ele precisava de informações reais. Se ele só enviasse mentiras, seria descoberto em semanas. Então, ele finalmente conseguiu o que queria: a atenção do MI5 britânico. Agora, ele era oficialmente um agente duplo. Os britânicos forneciam verdades inúteis, informações que eram reais, mas chegavam tarde demais para os alemães agirem. E, em troca, Garbo recebia os segredos mais profundos do Terceiro Reich. Você consegue sentir a pressão? Um erro no código, uma data errada e ele seria executado. Mas ele não parou por aí. Ele estava preparando o maior open loop da história militar, o Dia D. Os alemães sabiam que uma invasão estava chegando. Eles só não sabiam onde. Garbo recebeu a missão de descobrir. Se ele dissesse o local errado e os aliados perdessem, a guerra estaria perdida. Se ele dissesse o local certo, os aliados seriam massacrados na praia. O que ele fez foi brilhante e aterrorizante. Ele enviou uma mensagem confirmando que a invasão seria em Pas-de-Calais e não na Normandia. Ele criou uma frota fantasma de tanques de borracha e aviões de madeira que os alemães podiam ver por fotos aéreas, confirmando a mentira dele. Ele manteve os alemães esperando no lugar errado, enquanto as tropas reais desembarcavam na Normandia. Milhares de vidas foram salvas por causa de um homem sentado em um escritório digitando mentiras. Mas aqui está o ápice da loucura. Mesmo depois do dia D, os alemães não perceberam que foram enganados. Eles acharam que a Normandia era apenas uma distração. Garbo foi tão convincente que ele foi condecorado por ambos os lados. Ele recebeu a Cruz de Ferro da Alemanha nazista, pessoalmente aprovada por Hitler, e a Ordem do Império Britânico. Pense nisso. Ele é a única pessoa na história a receber as honras mais altas de dois inimigos mortais ao mesmo tempo.
Mas como termina a vida de alguém que viveu uma mentira por tanto tempo? Com medo de represálias, Garbo forjou a própria morte na Angola em 1949, alegando ter morrido de malária. Ele desapareceu. O mundo esqueceu dele. Até que, décadas depois, ele foi encontrado vivendo anonimamente na Venezuela, administrando uma pequena loja de presentes. O homem que decidiu o destino de nações estava vendendo cartões postais. A lição aqui é clara. O poder não está no tamanho do seu exército, mas na sua capacidade de controlar a narrativa. Garbo não enganou 2 países por dinheiro ou glória. Ele fez isso porque entendeu que a verdade é a arma mais maleável que existe. E você? O que você faria se tivesse o poder de mudar a história apenas com as suas palavras? Se você quer entender como outros mestres da manipulação mudaram o mundo, você precisa ver o que aconteceu no caso que quase destruiu a CIA por dentro. Mas isso fica para o próximo vídeo.